Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Utacar. E vocês já viram no título do vídeo aí, já estão vendo aqui na imagem que eu estou trazendo mais uma grande marca para sentar aqui na Utacar e a gente ter aquele papo de dúvidas e de orientações, principalmente técnica, que eu gosto de trazer para vocês, nossos clientes. Então, eu estou aqui com o Carlos, representando da marca Motu aqui na região, e eu quero, antes de apresentar o Carlos, agradecer você, Carlos. Agradecer todo o pessoal aí da distribuidora que pegou um tempo lá. Eu sei que a agenda de vocês é difícil, mas para trazer um pouco de assunto aqui, trazer as dúvidas e também para fortalecer cada vez mais essa nossa parceria. Então, muito obrigado e, por favor, fica à vontade, pode se apresentar. Tamo junto. Bom, muitos me conhecem já aí da rua, já estou aí no ramo aí em torno de 26 anos, trabalhando com lubrificante. Com o Motu eu estou em torno de 14 anos trabalhando com a marca Motu. É um tempo já bem longo e cada vez a gente trabalha mais com a marca e a gente se surpreende mais com essa marca que é maravilhosa, é uma empresa francesa. E os produtos que estão vindo cada vez mais para o Brasil aqui são todos de tirar o chapéu. São tudo produtos de primeira linha, são todos produtos de alta performance. E a gente está aí hoje para tirar algumas dúvidas que tem no dia a dia entre consumidores finais, se o óleo que pode ser usado, se não pode. E a gente vai fazer hoje esse bate-papo aí para tirar essas dúvidas aí. Tentar ajudar todos a tirar a dúvida. É isso mesmo, Carlos. O objetivo desse Utapapo é realmente a gente ter um bate-papo aqui, tá bom? Legal. E eu quero já aproveitar o início desse vídeo e agradecer ao Wesley, que está aqui nos bastidores, ele que é quem está no dia a dia aí cuidando da gente, e ele que fez tudo isso acontecer. Então, Wesley, muito obrigado por isso. Bom, você já deu uma pincelada aí, e o meu primeiro questionamento aqui é quem é a Motu, aonde é a matriz da Motu. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, eu sei que ela é de fora, sobre essa importação aqui para o Brasil, e um pouquinho disso, por favor. A Motu é uma empresa francesa, ela está com quase 170 anos de existência. Aqui no Brasil, nós estamos em torno de 30 anos aqui no Brasil, então quando eu comecei na Motu, ninguém conhecia, todo mundo falava Motum, não falava o nome certo. Até hoje fala um pouco. Hoje ainda fala alguma coisa, mas é uma empresa que quando nós começamos lá atrás quase ninguém conhecia. Era mais conhecido no ramo de motovelocidade, onde tinha mais uma pegada para os clientes de moto. Eles tinham um conhecimento um pouco maior. E foi se desenvolvendo a linha automotiva que já tem lá no exterior. E aqui começou a ter esses produtos para a gente vender da linha automotiva há um determinado tempo. Iniciamos primeiro com a linha de moto, e viemos depois com a parte da linha automotiva. E depois nós viemos aqui, alguns produtos que vocês veem aqui, a parte que tem uma fábrica na Alemanha, onde a gente produz essa parte dos químicos, dos aditivos. Então, ela é uma empresa que tem vários continentes, tem fábrica, mas a matriz ela fica na França, né? Estamos aí já uns 170, aqui no Brasil em torno de uns 30 anos mais ou menos. Tá. Ô Carlos, já que você entrou nesse assunto, eu acho legal a gente falar, e é uma dúvida que meus clientes têm, acho que até o mercado tem ainda, é a questão dessa importação de produto. E a gente sabe que aqui no Brasil tem a questão de legislação, acho que você obviamente conhece muito mais do que eu, e realmente isso existe, como que existe, parte do lubrificante ele tem que ser reutilizado, tem que ser o reciclado dentro de um litro, nas marcas aqui, e aí como que isso é na Motu? Isso também, a Motu tem parte reciclado, não tem? Como que funciona isso? A Motu, na linha de tanto auto como moto, ela tem duas variações. São produtos que vêm lá do exterior, que vêm da França, e alguns produtos que são fabricados aqui no Brasil, sem a perca da qualidade.
Existem alguns produtos, principalmente da linha automotiva, do 800, Specific, a parte de transmissão automática, ela vem tudo lá da França, né? E os produtos de combate, que seriam um 530, um pouco mais simples, sem homologação, um 1040, um 1550, por motivo de precificação e para a gente estar atendendo os clientes no mercado, com a importação ele fica meio fora, a gente não tem condição de estar acompanhando o valor do mercado. Então a Motul, a partir de uns 10 anos para cá, começou a fabricar aqui no Brasil alguns produtos, tá? Mas eles são bem diferenciados, são os produtos que seguem a mesma norma da França. Existe um engenheiro que faz as coletas da produção, os aditivos todos vêm, não existe aditivo nacional aqui na Motul, os aditivos vêm tudo, são os aditivos importados, os mesmos que usam lá na França, o óleo básico praticamente é tudo que vem lá de fora, mas o fato de se fazer a manufatura do produto aqui no Brasil e o envase faz com que caia o preço, porque aqui a gente vai estar dando emprego, a gente vai estar dando, né, condição de trabalho aqui no Brasil. E aí cai as alíquotas de importação e faz o produto ser um pouco mais competitivo. Então existem algumas diferenças, né? Existem alguns produtos que a gente pode aí colocar em torno do 4100, alguns produtos do 4100 Protect. A gente tem a família 6100, o 530 020, que é fabricado aqui no Brasil, porém o 540 já vem lá de fora, né? Não é toda a família de 6100 que é feito aqui no Brasil. Existem algumas exceções que vêm lá de fora, né? Um lançamento nosso que nós tivemos agora uns 2 meses, 3 meses atrás, é esse Specific, o 508, 88509, que é para a linha Volkswagen. Ele começou a ser feito aqui no Brasil. Então, assim, em termos de segurança e qualidade, performance, segue o mesmo padrão que tem lá na França. Então, segue exatamente como se fosse o mesmo produto. É uma questão só de se tornar o produto um pouco mais acessível ao consumidor. Tá, então qualidade a gente não perde, e aí você vai ter produto que é feito aqui, você vai ter produto que vem 100% exatamente. De lá. Perfeito. Exatamente. Tá. E eu queria que você entrasse um pouquinho, quando a gente fala sobre, você comentou aí sobre a Specific, que tem a norma 508, 509, que é a Volkswagen, e a gente tem, que são alguns produtos homologados dentro de montadora. Sim. Então, assim, a Motul tem produto homologado dentro de montadora, como que é isso? O que é essa homologação? É um produto que foi feito para aquele motor? Geralmente a homologação é um produto que tem a chancela da montadora, que pode ser usado pelo veículo sem a perda da garantia de motor ou de transmissão. Então hoje existem produtos que são homologados, que geralmente esses produtos são um pouco mais caros, e de todas as empresas, de todas as companhias que têm produtos homologados, eles têm que pagar uma verba para a montadora. Então, por isso, se torna um pouco mais caro os produtos. E existem os produtos que atendem às especificações. Então, esses produtos que atendem às especificações, ele não tem a homologação, mas ele vai atender à especificação do veículo e o veículo vai poder colocar sem problema nenhum, não vai ter um desgaste, não é um outro tipo de óleo. Então, assim, no caso, o nosso Specific, os nossos 8 e 100, são produtos homologados. Então, esses produtos, ele tem a garantia de fábrica da montadora, né? E isso segue para qualquer marca, toda marca. Você vai ver um produto que é um pouco mais barato, que não tem as homologações, e tem produtos com homologações, porque seguem o padrão da montadora, né? Perfeito. E quando você fala de montadora, a Motul, ela tem algum enchimento de carro de zero? Primeiro enchimento? Temos, principalmente na linha de moto, né? Então ali a gente tem hoje aqui no Brasil a Bajaj, que é enchimento as motos Bajaj, enchimento de fábrica. A Kawasaki, nós temos o enchimento de fábrica e pós-venda, tanto é que nós temos um produto específico para a Kawasaki,
que é o Lime Green, é a marca da Kawasaki, o produto é identificado com Kawasaki e tem ali na mesma embalagem de Motu e tudo mais, o nome desse produto chama-se Lime Green. A parte de Suzuki, toda a família ali da parte de Suzuki também são produtos que têm a chancela de Motu ali, tá? Na linha automotiva, tem alguma coisa que está saindo em agosto, eu não posso falar, mas em agosto vocês vão saber. Existem algumas marcas que vai estar saindo aqui com o produto Motu, mas a gente vai ter que aguardar até agosto. Não, vou convidar você então para final de agosto para um novo bate-papo. Em agosto a gente vai voltar aqui com os produtos para vocês verem aqui. Que bom. Ô Carlos, eu também tenho uma dúvida do seguinte. Nós temos aí uma variação muito grande de lubrificante no nosso país, né? Com marcas renomadas, boas também. A Motu, ela tem um pacote de aditivos dentro do produto dela que é melhor, é um ingrediente que é diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, não sobre o específico, não sobre o 800, sobre o produto como um todo, né? Tanto do óleo de motor, quanto transmissão automática, tanto dos químicos. Ela utiliza uma base que tem componentes melhores. Como que você pode falar sobre a Motu nesse sentido? Tá, vamos lá. Para vocês terem uma ideia sobre Motu, o que faz o produto ser de alta performance e um produto que não tenha tanto alta performance? São os aditivos e a base, o óleo básico que se usa. Então, imagine que no petróleo faz a extração do lubrificante. Aí eu tenho os grupos que vai de 1 a 5. Geralmente 1 e 2 são os minerais. Os 3 são os hidrocraqueados. O grupo 4 já entra aí a parte de éster. E o grupo 5, PAO. Conforme essa classificação e esse grupo, conforme ele vai indo para o topo até o grupo 5, ele vai se tornando mais caro. Ele se tornando mais caro, ele vai dar mais proteção, mais performance, mais desempenho, economia de combustível, ele dá a parte de limpeza do motor, porque ele é um óleo mais precioso, um óleo, por isso que ele é um pouco mais caro. Quando a gente fala de Motu, e principalmente nos produtos que a gente tem da linha automotiva, a maior parte dos produtos nós usamos grupo 4 e 5. A legislação aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, ela exige um mínimo, se não me engano, são 10% de produto sintético para se tornar um produto semissintético. A Motu, ela chega na faixa de 40%. Então, até o nosso produto semissintético, ele está muito acima dos da concorrência, porque ele segue um padrão europeu, porque boa parte desses produtos, eles são fabricados lá fora, no mesmo lugar que vai para a França, que vai para a Itália, que vai para a Alemanha, vem para o Brasil. Então existe esse padrão, então não tem lá uma fabricação que vem para o Brasil que é diferenciada, com produto inferior, e ir lá para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para a China, que é um produto melhor. Então, tudo é feito na mesma escala. E aí a gente tem essa diferença. Então, existe sim a diferença entre produtos, não só da linha aqui da Motu, mas as outras marcas também. Tem uns produtos que são importados, vocês vão ver que são muito caros, são até mais caros do que Motu, né? Mas a Motu, ela tem essa vantagem de estar aqui no Brasil já há em torno de 30 anos, mais ou menos, e nós já temos esse formato de trabalho e um volume que a gente traz aqui para o Brasil muito alto desses produtos importados. E esses produtos praticamente usa-se aí com éster e PAO. A maior parte dos produtos da Motu são de alta performance. Então, tirando alguns outros produtos, por exemplo, aqui no 530, por exemplo, o 530 Motu eu tenho em torno de 530 para automóvel, né? Então cada um tem uma classificação, cada um tem um tipo de homologação, e cada um tem um critério para usar em cada tipo de veículo. Então, assim, é muito extensa a linha da Motu.
né? Quando a gente fala, a gente não tem um 530 só. A gente, por exemplo, aqui, ó, tem o 6100 020, Save Light. Mas eu tenho o 8100 também, homologado da Motu Save Light. Eu tenho também o Specific 020, da Motu também 020. Então tem Specific, tem 8100, tem 6100. Para cada tipo de carro, a gente coloca o produto, né? Tá. Tem as especificações, tem produto que precisa de DPF, com proteção de DPF, LSPI, então tem assim, para cada tipo de motor, a Motu atende e tem o seu produto específico, né? Tá. Você tocou num ponto, aqui na Ultacar, a gente até estava falando um pouquinho nos bastidores, o Wesley sabe muito bem disso, a gente sempre trabalha na prevenção, tá? O nosso objetivo aqui é ter o nosso cliente a cada 10 mil quilômetros, que é normalmente uma revisão de um carro. E a gente sabe também, no mercado, o nosso mercado ele é um pouco prostituído, né? E eu vejo muito motor numa sua vida com 100, 150 mil quilômetros, com problema de borra, com uma série de coisas. E o cliente, às vezes, vamos falar aqui entre nós, se você parar para pensar e falar assim, cara, eu vou colocar um óleo que não é tão bom quanto, né, hoje, com 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, vai mudar alguma coisa no carro? Não, eu acho que não. Né? A minha experiência diz que não. Mas o que eu acho e o que eu vejo na prática é que todas essas informações que você passou de pacote de aditivo, óleo específico, etc., ele vai trazer uma qualidade a longo prazo. Sim. Né? Porque às vezes o cliente fala assim, mas eu não vou pôr, não vai mudar nada. O cara, às vezes o cliente, eu vejo, tem um carro que é 530, o cara coloca 540 ou vice-versa, não vai mudar nada mesmo. O carro vai funcionar, vai andar e tal. Normal. Só que isso é um problema a médio e longo prazo de uma série de coisas, né? Da questão da durabilidade desse motor, do funcionamento que ele foi desenvolvido. Às vezes ele não vai te entregar performance, nível de ruído, marcha lenta. Então tem uma série de coisas por trás. Então eu acho que é importante, eu sempre informo aqui os nossos clientes, a usar um produto de qualidade. Porque a gente vai ter a vida útil desse motor maior e também sem surpresa no meio desse caminho. Sim. Né? Então acho que essa aditivação, esse diferencial que a Motu tem, não só na parte de... Eu uso muito transmissão automática. É óbvio que a gente usa mais a litragem de transmissão automática, porque cada transmissão vai ali 10 litros, né? Sim. Mas eu sinto isso na prática, já faz tempo que a gente usa esse produto e você não tem nenhum problema. Tanto é que você vê entre uma troca e outra, a qualidade ainda do lubrificante que a gente está tirando. Né? É um negócio bem interessante. Até 1990... nós tínhamos ali um produto que mais se vendia, era para automóvel um 20W50, um 15W40, tá? Numa especificação SL, que era a melhor classificação em termos de produto para aquela época lá. Quando começaram a vir os carros injetados aqui para o Brasil, que foi o primeiro, foi o Gol GTI, lembra que veio o primeiro Golzinho, que era o que é febre aqui, começa a haver a necessidade de ter produtos que têm uma elaboração um pouco melhor. Logo depois veio a linha Fire, eu lembro muito bem dessa época dos produtos dos Uninho Fire, os Palio Fire, que já pedia um 530 com uma especificação, um API já, um SL na época, e eu lembro que os mecânicos colocavam o 2050, colocavam uma especificação totalmente diferente. Então a gente imagina dentro do motor, a gente tem os dutos lá onde passa o óleo. Então o que acontece quando você usa uma viscosidade diferente do que o manual do proprietário, do que o veículo pede? É uma sobrecarga na bomba de óleo e não faz a lubrificação corretamente, porque aquele lubrificante mais viscoso, como um 2050, ele demora mais para chegar ali no comando de válvula, e ali geralmente começa a comer ali o comando de válvula. Aconteceu muito isso com os motores 16 válvulas da Volkswagen, um tempo onde a Volkswagen mesmo mudou do 540 para 1040, e depois eles tiveram que voltar atrás porque estava dando muito problema nos cabeçotes.
Com isso, o que acontece? Eu lembro da linha Fire com um carro com 20, 30 mil quilômetros, já com motor fundido, que tinha nas oficinas, porque usava-se a viscosidade errada. Então, uma dica para todos vocês, todos que têm carro, tem um manual. Se não tem o manual, hoje você tem o Google, você consegue fazer a pesquisa. Use o lubrificante e a viscosidade exata para o seu veículo. O tempo de troca, como a gente vê o tempo de troca dos carros, se é 5 mil, que nem você falou, 10 mil quilômetros, vai variar conforme a montadora pede. E lá você vai ver no manual, não sei se vocês já leram o manual, quando você tem em condições extremas. Severas. Isso. Quando você tem essas condições severas, você tem que antecipar a troca. E o que é uma condição severa? Fale para mim, um camarada que tira o carro de manhã, leva o filho na escola e volta, ou um camarada que pega a pista, vai até Ribeirão Preto e volta quase todo dia. Aonde destrói mais o motor? O que você fala para mim? Normalmente ia falar o cara que pega essa viagem longa, né? Mas sabendo um pouquinho, eu acho que é o cara que vai na escola. É o contrário. Por quê? O cara não deu tempo de aquecer o motor. Geralmente, quando você dá a partida de cedo no motor, o lubrificante, ele se mistura um pouco a gasolina. A gasolina entra na parte dos anéis ali, ele acaba passando um pouco de gasolina. E com o tempo, ele com o motor aquecido e tudo mais, ele vai evaporando, e o próprio produto, ele tem os dispersantes, ele tem os detergentes que vai fazendo essa limpeza. Então, se o camarada dá uma partida cedo, vai, guarda o carro, depois amanhã faz a mesma coisa, e a vida desse carro é assim, ele tem que antecipar, porque ele vai encher o óleo lubrificante dele com a parte de combustível, né? E a parte também da atmosfera, porque assim, na atmosfera existe a água. Você respira, no oxigênio tem a água e ele mistura, ele vai para dentro do óleo. Então não dá tempo do óleo fazer essa limpeza e essa evaporação. Então o camarada aqui pega o carro daqui, pega uma pista, uma sequência de velocidade, até Ribeirão Preto, por exemplo, e volta, é o melhor cenário para o motor. Aí o camarada, por exemplo, quem usa as viaturas, que o cara anda devagarzinho lá, o policial anda devagarzinho, isso é uso severo, entendeu? Quem anda pouco com o carro, ele tem que fazer uma manutenção, em vez de 1 ano, ele puxa para 6 meses, mesmo que não complete a quilometragem de 10 mil quilômetros. Então ele tem que antecipar, porque o lubrificante ele vai contaminando. Né? É legal pegar 2 exemplos que a gente tem, eu pego aqui na prática. Primeiro que não só a questão do óleo, mas outros componentes do carro vai acontecer exatamente o que você está falando. A mesma coisa. Se você pegar o filtro de partícula de carro a diesel, que ele faz a autorregeneração quando você pega uma velocidade de uma pista. Eu pego casos aqui que não faz, aí você vai conversar com o cliente, ele não pega, anda pouco. Ele anda aqui na cidade. Exatamente. Aí você tem que fazer uma forçada. Vamos pegar uma cidade, Campinas acaba tendo um pouco de trânsito, mas não igual capital. Às vezes a pessoa fala assim, meu carro não rodou os 10 mil quilômetros, mas ela ficou no trânsito 3 horas e o motor está funcionando. Está funcionando. Não está rodando em quilometragem, mas o funcionamento está acontecendo. E então, ali é severo, eu uso severo. Exatamente. Isso foi muito bem colocado isso daí. Aproveitando, nós temos um tema que eu pego aqui, às vezes, é a questão das correias agora que é banhada a óleo, né? Então, eu já peguei, principalmente tracker, inclusive tem vídeo aqui no nosso canal, que a correia ela esfarela. E aí você tem um problema, se ainda der tempo, dá para você fazer ali um serviço corretivo, mas pode acontecer dela estourar e aí você perder, acaba motor e cabeçote. Sim. Fala um pouquinho para mim sobre lubrificante da Motul, tem essa tecnologia, como que é isso? Queria que você desse uma pincelada. Vamos lá. Eu posso falar que a frota da Filtralube, nós temos em torno de 60 carros rodando aí pelo país aí. Nós temos a parte de distribuição de Motul no Rio Grande do Sul, no Paraná, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E nós temos a frota, é tudo Onix, né? Tanto temos Onix 1.0 Turbo Plus, como o aspirado, 1.0 aspirado. Então, no 1.0 aspirado, usa-se o 0.20 e no turbo o 530, tá?
A normativa da GM é a Dexus 1, Gen 2, Gen 3, tá? Não é a Dexus 2, porque Dexus 2 é para DPF, para linha diesel, né? Então, você tem que procurar o produto que seja Dexus 1, né? E isso é uma normativa onde a montadora, ela coloca lá que o produto é legal homologado. E para se ter essa homologação é extremamente caro, né? Os produtos da Motu, eles não vêm especificado Dexus, tá? Mas se não vem especificado, não atende? Não, eles atendem. Tanto é que nós temos aí o Motu Expert, né? A gente tem ali um app da própria Motu, onde a própria Motu se responsabiliza por aquilo que ela coloca naquele aplicativo. Então, ela pega, coloca, fala assim, ó, o 0,20 pode usar aí o 6,100, pode usar aí o Specific, pode usar aí o 8,100 0,20 para os carros banhados a óleo. Você vai ter dúvida? Pode pôr, porque a própria Motu, ela tá dando a chancela que pode ser usado. O 530, a mesma coisa. Um 8,100 pode ser usado sem problema nenhum. O problema dessas correias, elas esfarelarem, é usar um produto de baixa qualidade, né? Então, esses produtos com baixa qualidade, principalmente produtos que não têm as homologações, e vai esfarelar. O Onix, ele é um carro um pouco baixo, né? Então, eu vou dar uma situação que aconteceu no meu. Quando eu fui trocar o óleo do carro, por ele ser baixo, sempre bate ali e bateu o cárter. E eu pedi para o mecânico lá na hora, ó, tira o cárter fora, porque eu só coloco o Motu. Desde quando eu peguei o carro 0 km, o carro já está com quase 200 mil, nunca mexi em correia dentada. Então, quando ele tirou o cárter ali, eu queria ver se tinha limalha, se tinha um problema da correia, porque eu estou ainda com aquela correia antiga ainda, não é nem a correia nova, né? Eu acho que a nova é Daico agora, exatamente, né? É a Daico que faz, né? E a minha, do carro ainda é antiga, e só estou usando o Motu, quase 200 mil. E fala que é 240 mil quilômetros para troca. E eu, cara, vamos colocar para ver aí, torar só no Motu. E quando tirou o cárter, perfeitinho, sem nenhuma limalha. Aí eu falei assim, ó, ele desamassou o cárter lá e colocou de volta. E o carro é muito baixo, depois de 40 mil quilômetros eu bati de novo a parte de baixo, só que daí eu tive que trocar o cárter. Tiramos novamente e exatamente limpinho o motor por dentro, não tinha oxidação no motor por dentro, a gente olhava, não tinha aquela camada com verniz que geralmente fica por dentro, limpinho o motor na cor de alumínio que estava, porque o produto da Motu é top. E tiramos novamente ali, o mecânico trocou ali o cárter e sem limalha. Então, assim, aqui é aprovado, pode usar, toda a frota nossa nós usamos aí, são carros de vendedores, os vendedores rodam muito, tudo acima de 100 e poucos mil quilômetros, tudo com Motu, e não, da frota inteira até hoje não quebrou nenhuma correia. Muito bom. Não quebrou nenhuma correia. Show de bola. Né? Eu não sabia dessa, que poderia usar, e aí foi fazer uns 3 meses. Até o Wesley me orientou, a gente estava com uma tracker aqui. Sim. Então, assim, bem legal, realmente produto de qualidade. Você comentou sobre o app, né, da gente fazer a verificação. A gente aqui na Autacar utiliza bastante, né, para fazer aquela verificação. E ali no app, ele dá algumas opções de lubrificante, né? Ele não dá só aquela opção. E nessas opções é exatamente o que você começou falando lá no início do vídeo. Ó, eu tenho esse daqui que atende, esse aqui é um pouco um pacote de aditivo melhor, enfim. A minha pergunta é, o que a Motu coloca ali, tanto do motor quanto de transmissão automática, ela está assinando embaixo? Ou seja, eu como aplicador tenho um respaldo técnico... Pode colocar de olho fechado. Exatamente, essa é a minha pergunta. Hoje, para você ter uma ideia, esse aplicativo aí, ele pegou um vulto tão grande no meio de todas as oficinas que ele virou uma referência para todo mundo. Porque é algo fácil, você mesmo, tá? Motu Expert, você pode baixar lá o aplicativo. Se você tem um carro, eu quero saber qual que é o óleo que vai no meu carro. E ele serve até para a própria concorrência dos nossos concorrentes. Ver a quantidade de litros. Ver a quantidade de litros, assim, esse foi desenvolvido há muito tempo atrás,
Ainda era, quem começou a desenvolver era o engenheiro Nicolas de Maria, hoje está nos Estados Unidos pela Motu, há muito tempo atrás. Então é extremamente assertivo em termos de volumetria, em termos de produto. Nós não temos problema, e eu vou falar a verdade, eu estou aqui há uns 14 anos com o Motu. Nunca tive problema de falar, olha, o aplicativo me passou esse produto e deu um problema porque não era esse produto ou não. No aplicativo, quando a Motu não atende, ele fala ali no aplicativo para procurar o produto original de fábrica, tá? Então, assim, quando nós não atendemos, que são poucos, mas existem alguns casos que nós não temos aqui no Brasil o produto. Temos lá fora, mas aqui no Brasil não. Então, no próprio aplicativo, ele vem para procurar o produto original de fábrica, que o produto original de fábrica vai estar atendendo. Né? Perfeito. A gente, vou falar aqui publicamente que a gente adora o aplicativo. É bom. É muito rápido, né? Pra gente que precisa ali atender. Didático. Muito. Então, eu vou ali, já vejo qual é o produto, enfim. Então, realmente é muito bom. Você comentou que a Motu assina embaixo, e eu sei que vocês têm um time ali de engenheiros, sim, porque às vezes eu faço umas perguntas meio fora do normal pro Wesley, ele fala, Gustavo, aguenta aí que eu vou pôr no meu grupo de engenheiros aqui. Para que serve esse grupo de engenheiros? Para também dar esse respaldo para a gente, aplicador aqui, automaticamente para o nosso cliente? Eu queria entender um pouquinho também disso. Nós temos lá na Motu em torno de 3 engenheiros que trabalham conosco. Não é o engenheiro que fica atrás da mesa. São os engenheiros, eles vão para a rua, eles vão no cliente, eles fazem a visitação com os vendedores, para saber tudo o que está acontecendo na rua, para trazer para dentro da Motu para poder fazer as suas melhorias. Tá? Esse respaldo que nós temos, os engenheiros não só eles vão dar as palestras pelo Brasil inteiro, como a gente costuma fazer, mas eles vão sanar algumas dificuldades em algumas situações que tem, em termos de transmissão, de câmbio, que tem no dia a dia. Então eles trazem essa informação de rua para a fábrica, vai para a França para fazer um desenvolvimento de um produto novo, né? Como nós tivemos desse último DCTF nosso, hoje nós temos o nosso DCTF High Torque. É uma pedida que todos os vendedores de rua nós tínhamos, que precisavam de um produto, principalmente para aqueles carros que chipava, que colocava lá estágio 1, estágio 2, estágio 3, e precisava de um lubrificante para transmissão que fosse mais parrudo. Isso. Né? E nós, com esse grupo de engenheiros, vimos com a Motu e trouxemos o High Torque. Né? Então, todos hoje os câmbios Dual Clutch, eles têm o High Torque. Tem tanto o DCTF comum como o High Torque para quem tem Stage 1, 2, 3 aí no carro, né? Show de bola. Eu gosto, tem que trazer, por isso que a Autacar tem parceiros de marcas muito forte. Então, na parte de estética automotiva, nós somos CarPro, é uma empresa também mundial. Temos Santec, uma película com garantia vitalícia. Por isso que é legal ter esse respaldo, né? Porque além do produto, a gente precisa que realmente tenha uma marca por trás. Eu gosto de produto que tem lastro, que tem rastreabilidade, que tem realmente isso. Então, eu acho que essa questão da engenharia, essa questão do pós-venda que a Motu tem, isso fez eu ir para a Motu e faz eu ficar com essa parceria. Então, eu queria até, inclusive, agradecer. A gente sempre usa ali o Wesley, sempre com respostas claras dos engenheiros, o que pode, o que não pode. Porque, na verdade, o que a gente quer é que o nosso cliente não tenha problema e a gente não tenha problema. E tem um respaldo. Exato. Na verdade, a função também dos engenheiros é a dúvida que um cliente tem. Lógico, eu não sou dono da verdade, eu não conheço sobre tudo. Né? Então, às vezes eu tenho dúvida também, dificuldade. Apesar de estar 14 anos trabalhando com Motu, mas às vezes surgem algumas dúvidas. E até alguns carros novos que vão surgindo dúvidas e tudo mais. Então nós temos um grupo de engenharia, onde todos os vendedores participam do Brasil inteiro. E como você falou, tô com dúvida, Wesley, quando o Wesley não sabe, em vez dos vendedores da Motu pegarem, eu acho que dá para ser esse daqui, pode pôr, não sei o quê, não tem achismo com a Motu. Eu falei assim, espera que eu não sei
eu vou perguntar e eu vou me respaldar com o engenheiro. Então, assim, a gente tem essa cultura de ter o respaldo da fábrica por trás. Então ele fala, olha, nós não temos esse produto aqui no Brasil, ele tem que procurar, aí o dono do carro vai ter que procurar a montadora para colocar o produto, a concessionária. Não, esse produto nós podemos usar. Então a assertividade desse trabalho com o grupo técnico faz com que a Motu se destaque. Porque não tem muito, assim, praticamente eu não vi problemas de aplicação, a não ser quando o camarada coloca o produto errado. Aí se ele coloca, o mecânico coloca o produto errado, não é um problema da Motu, é um problema do mecânico que não aplicou o produto correto. Ou que até o carro já tenha o problema. Já vem com problema, e às vezes acontece, principalmente na linha de câmbio, o carro já vem com um problema e está mascarado. Exato. E chega um momento quando você vai fazer um flush, uma limpeza, algo tudo mais, vai aparecer. Né? E às vezes não é o produto o problema. Esse produto já era pré-existente. Perfeitamente. Carlos, eu fiz aqui o nosso bate-papo dividido em blocos. E esse primeiro bloco eu quis tirar essas dúvidas sobre produto, quem é a Motu, o que nós estamos aqui para entregar, pós-venda, o que nós temos de respaldo por trás. Nesse segundo bloco aqui, que nós vamos começar agora, eu quero tirar algumas dúvidas com você sobre alguns questionamentos que nós temos dos clientes e algumas coisas que acontecem no operacional, ali no dia a dia, na prática. Primeira pergunta é sobre flush, tá? E aí até um pouco mais, você pode falar sobre transmissão, mas um pouco mais sobre motor. A gente tem ali no mercado, acho que mais antigamente, com carros um pouco mais de idade, que o flush era um problema, que entupia bomba, pescador, enfim, uma série de coisas. E eu sempre apliquei flushing aqui, tá? Da Motu. Eu nunca tive nenhum problema. E também é uma coisa que é difícil a gente saber se ele está tendo, de fato, uma ação de né? limpeza. Como que eu vou saber? E aí eu comecei a ter esse diferencial nas próximas trocas. Né? Então eu tenho cliente que vem aqui com a gente, coloca Motu e já está na terceira troca, vamos chamar assim, com esse kit de flushing e lubrificante. E aí eu começo a ver a qualidade do óleo velho, né? Tirando do motor. Mas eu queria que você desmistificasse um pouco essa questão de flushing, como que é o flush da Motu, esse que a gente usa preventivo, fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá, eu sou meio um dinossauro, eu sou lá de trás do tempo onde o flushing, muitos mecânicos vão rir, quem estiver assistindo aí, mas usava de flushing o fluido de freio, né? Eles usavam o fluido. Eu sou mais novinho, não sou dessa época aí, não. Fazia o cambalacho, falava assim, resolvia, mas as gachetas ali, tudo que era de borracha acabava depois de 10, 15 mil quilômetros, o carro começava a fumar, porque os retentores de válvula, eles detonavam tudo mais. Existem tecnologias de flushing, tá? Então, existem flushing que são solventes, né? Que não é o caso da Motu, e existe o flushing tanto da linha de motor quanto da linha de transmissão, que é um detergente. Então, você imagine, o solvente geralmente ele é mais agressivo. Ele vai agredir mais as partes, principalmente as partes de borracha, né? E existe um flushing que nem o da Motu, que ele tem o detergente, ele vai dissolver a crosta ou o óleo sujo e vai colocar a contaminação e vai colocar na parte de baixo. O solvente, geralmente ele tira as crostas e a crosta inteira que cai, e muitas das vezes no pescador do motor ou nas válvulas do câmbio, ele dá problema, porque ele vai a parte completa, um pedaço grande ali por causa do solvente, que ele vai tirar uma placa, né? Diferente do detergente. O detergente ele vai dissolver essa placa, ele vai tornar essa placa mais fluida, e aí quando você faz a manutenção e a troca de filtros e tudo mais, ele vai ficar muitas das vezes na parte de filtros. E depois que você faz o flushing, você faz a troca do óleo e coloca o óleo novo, né? Então, geralmente o flushing se usa através de profissionais. Não tente fazer isso em casa, porque isso tem que ser feito através de uma oficina padrão, que vai ter lá o seu aparelho para poder norma, procedimento, processo, isso mesmo.
E muitas vezes o cara acha que não, eu vou colocar um flushing aqui, vou liberar. Tem gente que colocava óleo diesel no motor para poder... Isso aí foi no tempo quando era um motor Opala, que tinha umas lacunas, dava até para fazer lá atrás, mas tinha problema também. Hoje os motores são compactos. Hoje, você com motor de 3 cilindros, tem 120 cavalos de potência, os motores. Os carros, a maioria hoje estão saindo turbo. E eles não vão aceitar um fluido de freio, um flushing de solvente, e tem que ser o produto adequado. E eu falo para você, muitas das vezes o nosso produto é até mais barato, entrega muito mais do que um da concorrência aí que a gente vê. Então, eu aconselho a cada 30 mil quilômetros fazer um flushing, né? Manter o carro, quando se for fazer a troca de óleo do motor, fazer um flushing, ele vai sempre manter o carro limpo. Então, assim, a parte de motor e a parte de câmbio, em torno aí de uns 60 a 80 mil quilômetros para o câmbio, é ideal fazer a troca do fluido de transmissão. Show de bola. Aqui é um item indispensável na nossa revisão preventiva, gosto muito disso. Você começou a beliscar a questão de transmissão e eu quero já ir para esse bate-papo. Eu acredito, pela minha experiência aqui na Ultacar, de atendimento e tal, já foi uma questão de dúvidas e mitos e verdades. Mas ainda é um assunto que causa, de certa forma, uma polêmica. E essa polêmica, eu digo que é porque em algum momento lá atrás não vinha no manual do carro que precisava fazer a troca do óleo da transmissão automática. Algumas montadoras colocavam ali que o lubrificante era long life, né? E aí acho que teve quebras de transmissão, o próprio fabricante de transmissão, a Isin, falou, não, tem que trocar o fluido que está ali, o óleo que está ali. Então, a minha pergunta para você que é um produto que a gente utiliza muito aqui, tá? Então, a TF6, multi-DCTF, enfim, CVT, a gente usa bastante aqui. Tem que trocar óleo da transmissão automática, se troca parcial, se troca total, troca filtro quando existe externo. Eu queria um pouquinho da sua experiência com lubrificante sobre esse assunto. Vamos lá. É indispensável a troca do fluido da transmissão. O que a gente aconselha? Depende muito do caso. Se você está andando com um carro, um automático, já sente começa a dar uns soquinhos, você percebe num começo, já está em hora de você fazer essa substituição do fluido. Ele já está dando sinais de que esse fluido ele já está perdendo a ação dele. Mesmo porque com o tempo o próprio lubrificante ele vai perdendo a sua viscosidade. Né? Tanto esquenta, esfria, ele acaba perdendo o índice dele de viscosidade. Então, tem que ser feito. Antigamente, eu acho que alguma montadora hoje ainda que fale, não é para trocar o fluido de transmissão, só que se 200 mil quilômetros estourar o câmbio, ou a transmissão, eles não pagam a transmissão. Não garantem. Então, para você ter longevidade na sua transmissão, o ideal a cada 60 mil, 80 mil quilômetros fazer essa troca dos fluidos. O que é o correto? O correto não é fazer uma troca parcial. A gente percebe, nós vamos em algumas mecânicas e eles não têm a máquina da troca de... Diálise, é como uma diálise. Uma diálise. Imagine, entra uma mangueira com óleo novo e sai com óleo velho. Então ele vai fazer essa limpeza. E isso tem que ser feito uma troca total. Não pode ser feita uma troca parcial, porque se você fizer uma troca parcial, ele vai contaminar e vai continuar contaminado. O óleo novo que entrar vai ficar contaminado. Então, quando você faz a diálise, geralmente a gente vê no manual, mas o meu veículo, eu estava vendo no manual, eles tá em torno aí de 8 litros, mais ou menos. Só que a gente não vai usar 8 litros. Como a gente vai fazer uma diálise, geralmente a gente gasta em torno de 3 ou até 4 litros a mais para empurrar aquele óleo velho para fora, e aí ele começa a sair, geralmente nas máquinas tem os mostradores lá, tem os visores, ele começa a sair escuro, sai primeiro aquele óleo sujo, e depois com o tempo ele vai começando a clarear.
Lógico, se o carro é em torno de 8 litros, você usa uns 4 litros a mais para poder fazer essa diálise e essa limpeza. Muitas vezes vocês, donos de oficina, vão passar o orçamento para o cliente e o cliente vai falar, pô, mas o meu carro são 8 litros só. Mas espera aí, tem a diálise e o produto que vai empurrar o restante para fora até ficar tudo limpinho. Então tem que ser feito essa troca, essa substituição do fluido da transmissão. O conselho que nós damos para você ter uma vida longa na sua transmissão é em torno de 60 a 80 mil quilômetros e tem que ser feita a troca total, nunca a troca parcial. Perfeito. Aqui a gente tem máquina, a gente troca, é perfeito. Legal. Nunca tive nenhum problema, tá? É óbvio que existe um diagnóstico pré-troca que a gente faz aqui. A gente faz um teste de rodagem simples aqui para ver se não tem tranco, se está parado, para numa subida. A gente faz um teste também de eletrônico, passa o scanner para ver se tem alguma questão na transmissão. E às vezes, dependendo da quilometragem do carro, não tem histórico de troca, a gente tira uma amostra se tem limalha e até o cheiro do óleo está queimado. Exatamente. Então, às vezes dá muito, Gustavo, o pessoal às vezes está lá com um carro com 150, 160 mil quilômetros, nunca trocou o fluido. E o carro já está começando a dar uns tranquinhos. Muito provavelmente, no momento que você trocar o fluido, vai aparecer mais esse problema. Esse problema vai aflorar mais, né? Então, assim, para quem tem o carro que nunca fez essa substituição, você tinha que ter feito antes a substituição. E se você não comprou o carro já usado e não sabe se foi feito, é sempre bom perguntar. Hoje, praticamente até 2030, eu acredito que 98% dos carros que são fabricados aqui no Brasil vão ser de transmissão automática. Então, tem que tentar ver o histórico, se foi feita a manutenção, qual o produto que usou, para você ter um pouco mais de segurança. Mas se você está com um carro com uma quilometragem alta e ele está dando tranco, muito provavelmente, pode ser que não, mas muito provavelmente ele possa vir a dar um problema. E o problema não é o lubrificante, é o tempo da manutenção que não foi feito corretamente. Perfeitamente. E você tocou num ponto que a gente sofre um pouco aqui no comercial. Eu já falei que o nosso mercado, não só o nosso, mas o nosso é bem prostituído. E a gente perde bastante. Hoje é o principal item que a gente perde aqui no comercial, é troca de óleo de transmissão automática. Por quê? Eu passo ali, a caixa vai 8, eu passo 8, 9, tem a diálise e outros lugares passam 6. E nós estamos falando de um lubrificante que custa R$120 o litro, R$100, 80, 200. Dá, 2 litros dá uma diferença no orçamento. Então, o cliente ele precisa estar ciente dessa troca e também... Eu já peguei casos aqui, Carlos, que tá menos do que vai na caixa. Sim. Que é pior ainda. Pior. Tá? Então, assim, eu acho que o app da Motul, que está aberto ao consumidor final, é para ele saber a quantidade e também para ele saber qual é o lubrificante que está sendo usado. Né? Exatamente. Às vezes a gente vem aqui, é diferente um preço do 8 em 100 da Motul do que um lubrificante bem de entrada ali, não tem como, né? Estamos falando de um produto que é 30%, 40%, 50%, mas ele vai entregar para você. Entrega muito mais. Exatamente. Então, às vezes não é o preço, pode ser a quantidade, pode ser a diferença. Eu sempre brinco com meus meninos, viu? Precisa comparar banana com banana. Exatamente. Né? Não dá para nós... Não dá, banana com abacaxi não tem como. Não vai. Não tem como. Outro assunto que eu também, eu nunca peguei aqui, porque nós temos aqui uma orientação interna de não receber produtos que os clientes trazem para fazer as manutenções, porque a gente acaba sendo corresponsável até pelos produtos que a gente não comprou, né? E, infelizmente, nós vivemos num país que tem um pouco de falsificação e isso já veio para o mercado automotivo. A gente vê aí produtos até como vela, bastante coisa falsa. Vacina, então, assim, a minha pergunta aqui nós somos uma empresa que compra direto de um distribuidor, né, que é a Filtralube, mas nós temos aí o varejo, a internet, e corre-se o risco de ter um produto que ele é falsificado, utilizando a mesma embalagem, coloca um produto lá dentro. Sim. Isso pode acontecer. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. O que a gente vê, principalmente na nossa região aí, quem lê jornal, vê as notícias,
Estoura uma fábrica de produto de lubrificante clandestina em tal lugar e tem algumas marcas lá. Em outro lugar aqui também que teve, acho que em Valinhos teve em Americana, Campinas, assim, sempre tem alguém querendo burlar. O que a gente costuma fazer? A embalagem, a gente conversa com os donos de oficina que após usar a embalagem, eles perfurem a embalagem, enfiam uma chave de fenda ali para inutilizar a embalagem. A vantagem que a Motu tem, por exemplo, é nesse produto aqui. Ele tem o bico dosador. Ele é mais difícil de ser falsificado, porque ele tem um duplo lacre e ele tem aí a parte de um dosador que é bem caro para um cara que está fazendo a... Não vai compensar. Não vai compensar para ele, que vai sair muito caro para ele poder fazer algo desse, né? Uma tampa dessa daí. Então são 2 lacres que tem aí, o cara tem que quebrar o primeiro lacre, que é o vermelho, e depois do dosador ele tem um outro lacre. Na Motu, eu ouvi uma vez por cima e nem sei se foi verdade ou não. É um pouco mais difícil, mas as outras marcas, os concorrentes, a gente vê que é bem normal que acontece essa parte de falsificação, né? Perfeito. Tá. Nós estamos chegando aqui, indo para o final, eu tenho mais 2 questionamentos, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho, de forma rápida, um pouco do portfólio da Motu. Nós estamos aqui acostumados muito com lubrificante de motor de transmissão automática e eu utilizo alguns químicos, né? Sim. Mas eu sei que a Motu tem produto até para corrente de moto, Isso. Tem aquele que enche o pneu quando fura, enfim, se você quiser dar uma pincelada e se tem alguma outra linha que a Motu tem, só para a gente saber. Legal, a linha é extensa. Eu vou ter que falar bem rápido. Rápido. Eu vou ter que falar bem rápido. Rápido que o tempo tá rugindo. Vamos lá. Vamos iniciar na linha de moto. Na linha de moto a gente tem o Mineral 2050, que são para as motos mais antigas. A gente tem a linha 5000 na viscosidade 2050, 1030 e 1040, que é um hidrocraqueado, um grupo 3, né, um semissintético. Nós temos a linha 5100, que tem várias viscosidades, 1050, 1550, 1040, 1030, que são para as motos aí de média performance, 600 até 800. Para as motos maiores, Speed, a gente tem aí a família 700 com várias viscosidades. Nós temos a linha 300V, que é de competição. O 300V é a linha de... Tem até aqui um chaveirinho. Que geralmente ele vem numa lata. Esse daqui é um chaveirinho aí que nós temos aqui, que depois se você vir trocar aqui o óleo, você vai ganhar um chaveirinho aqui. O 300V, que é uma linha de competição, que foi desenvolvido, e o nome 300V é porque foram 300 vitórias em Le Mans, né? Para você ter uma ideia, hoje nós estamos na Fórmula 1 com a McLaren. Toda a parte de lubrificação do câmbio dos veículos da McLaren da Fórmula 1 é desenvolvido e acompanhado pela Motu, né? Então estamos na Fórmula 1 já também, né? Temos a linha de transmissão, a linha de câmbio de moto, que a gente tem aí principalmente Harley Davidson, que usa um Transol 1030, 1040. Tem uma parte do Shine Lube, que é a parte linha MC Care, que é a limpeza da corrente. O C2, que é para as motos que andam na rua e andam em terreno misto. Nós temos um produto específico que é o C3, o Shine Lube C3, que ele é para off-road. Esse daí ele não deixa a terra, a sujeira grudar, diferente do C4 da Moto Speed, que ele vai virar tipo um chiclete na corrente para manter ela lubrificada, né? E uma corrente de uma Moto Speed custa em torno aí de 2.000, a relação 2.000, 3.000 reais. Então não pode usar um óleo qualquer, né? Para fazer a limpeza, não pode fazer a limpeza com querosene, com gasolina, com diesel, porque ela tem os O-rings dentro da corrente e eles vão dilatar, então tem que ser usado o C1, que é para limpeza. Tem a linha de aditivo de radiador para a linha de moto, que é o Motoku, né? A linha de garfo, que os garfos da moto, que é a linha Fork Oil, a gente tem a parte tanto semissintético como sintética.
Na linha de carro, começamos com a família 400, que são para os carros um pouco mais antigos, que tem a viscosidade 1040 e 1550. Nós temos a linha de combate, que é uma precificação um pouco mais, que são esses óleos que são feitos aqui no Brasil, que temos o 020, o 540, que ele é feito lá fora, e o 530, que é feito aqui no Brasil também. Aí nós partimos do 600 para a família 800, que são os produtos já com as homologações, é um produto, como eu falo, grupo 4 e 5, onde tem éster e PAO, é uma classificação lá em cima, que praticamente nenhum concorrente tem aqui no Brasil, por isso que o valor dele é diferenciado, porque entrega muito mais e dá muito mais proteção. Nós temos também a linha dos Specific, que geralmente vão nas concessionárias, que usam os produtos. E nós temos a linha também, o 300V, aí para a linha automotiva. Na linha de câmbio, temos CVT, Multi-ATF, ATF6, ATF3, nós temos o CVTF, o DCTF. Então, assim, praticamente 99% do portfólio que tem aqui no Brasil, a Motul vai ter o produto. Muito poucos veículos nós não vamos ter o produto em casa. Além disso daí, a gente tem a parte dos produtos químicos, a parte de flushing, a parte de radiador, o carro que está com uma batidinha de tucho, a gente tem um produto que você coloca para de bater o tucho. No radiador, quando tem um pequeno vazamentinho, a gente tem um produto que serve para selar, tem um produto que serve para fazer a limpeza do radiador. Então a parte de químicos da Motul também, ela é bem ampla. Então assim, tudo que você pensa de cuidados para o seu veículo, nós temos. Um negócio que é legal você ter e oferecer para os seus clientes é a parte do Tire Repair. Tire Repair é um produto que ele é feito à base de látex, né? Se o pneu furar, você tira lá o prego, o parafuso do pneu, esvazia ele inteiro, coloca o pneu na parte de cima, o bico na parte de cima, e faz a aplicação do produto ele de ponta cabeça. Ele vai vedar o buraco e ele vai encher até você chegar num ponto que para calibrar o pneu e terminar de manter ele calibrado. Ele mantém o produto. A Motul fala que até 500 km você pode rodar com esse produto. Eu tinha um outro carro, os carros aqui dos vendedores todos têm, caso fure o pneu, nós temos. Eu tive um carro há uns 8, 9 anos atrás que furou o pneu. E eu rodei 70 mil quilômetros. Você esqueceu, né? Eu esqueci. E ficou perfeito. Então assim, cara, sobra. Os produtos que a Motul tem, sobra em termos de performance e qualidade. São produtos honestos. Honesto. Então, isso aí. E a gente entrega, o que a gente fala, a gente entrega. Só que tem o seu preço, né? Tem um produto mais barato, ele não vai entregar a mesma coisa. Esse produto aqui, um 530 convencional, um 020 convencional, ele não vai entregar a mesma coisa do que um produto 800, do que um específico, né? Mas não necessariamente você precisa usar esse produto. Se seu carro der para colocar a aplicação desse daqui, pode usar. Se você quiser uma performance maior, usa o específico, o 800. Não, eu quero um produto homologado, é o 800 que tem que usar. Então, para cada tipo de veículo, você tem aqui a Motul que pode estar atendendo o seu veículo. Show, né? De bola. Ô Carlos, eu quero, para finalizar, entrar um pouquinho nesse mercado que nós estamos vivendo nesse momento. Nós temos aí algumas questões mundiais, né? E tá acontecendo, inclusive, alguns reajustes de preço, tá? Não só a Motul, eu compro produtos importados e eu sei que isso está acontecendo. Mas com lubrificante, e aí volto a falar não com a Motul só, eu vi até informações, eu não sei o quanto isso é verdade ou não, de falta de alguns produtos, como sintético, por conta de base internacional e tal. Isso está acontecendo por conta desses conflitos, por conta do estreito que está fechado de Hormuz, esses aumentos de preço, isso está acontecendo por conta disso ou não? E com relação a estoque, eu queria que você desse uma pincelada sobre esses assuntos, o que você sabe. Realmente, hoje nós estamos no dia 18/6 de 2026.
Na semana passada, se vocês forem ver aí, o barril do petróleo estava em torno de 104 dólares, o barril do petróleo. Antes de ontem, na segunda-feira estava 83, depois baixou para 80, e ontem estava 78 dólares o barril do petróleo. Por que aconteceu isso aí? O estreito foi aberto, foi feito, hoje está sendo assinado lá pelo Trump e por Iraque, lá o Irã está saindo o acordo, e começou o pessoal a navegar. Mas, beleza, já baixou o barril do petróleo, mas vai já baixar hoje o produto? Não vai. Por quê? As empresas, pensem comigo, as empresas compraram o produto, não estão comprando hoje para fabricar, elas compraram o mês passado, quando o petróleo estava em alta. Então eles têm que, todas as fábricas vão ter que escoar os produtos que estão sendo fabricados no valor alto, então vai ter ainda alguns aumentos, e depois vai ser uma tendência natural depois começar a baixar, né? Isso demora, a gente fala, não é uma semana, 2. Então a gente está falando em torno aí de 4 meses. A gente ainda vai passar por um período, só que esse período não vai ser mais de alta sobre alta sobre alta. Ele vai estagnar, e a tendência é o que a gente espera, tá? E aí eu estou falando, é a minha posição de Carlos Valsani, não das empresas, mas a tendência que eu imagino que seja é que logo, daqui uns 4 meses, começam a retroagir e voltar mais ou menos o preço que era antes dessa guerra. Então, tem falta de produto, realmente existe a falta de produto, né? Quando nós formos alertados, principalmente a Filtralube aqui para todos os estados, nós fizemos uma compra gigantesca lá na Motu, fizemos uma compra de quase 900 mil litros lá, para a gente poder passar essa turbulência. Então, nós temos ainda mercadoria, Motu não vai faltar, salvo alguns itens que faltam, que tá para vir ali, como a gente usa muito produto importado que vem lá da França, alguns itens, poucos vão faltar, mas não é de alta relevância. Mas nós temos todos os produtos em casa, sim. Então, assim, nós nos antecedemos a esse problema, antecipamos e nós nos estocamos. Então hoje, se você for no nosso estoque lá, não dá quase para andar. Não tem nem aonde pôr mais mercadoria, de tanta mercadoria que tem. Vamos vender, Wesley. Vamos vender. Né? Mas na linha Motu, que eu posso falar de Motu, não vai faltar esse produto. Nós vamos passar por esse problema e nós vamos ter o produto para entregar, não vai ter essa falta. Muito bom. Bom, tá? Se você quiser fazer suas considerações finais, eu acabei aqui meus questionamentos. Se deixar, eu vou aqui. Vai até as 3 horas de vídeo. Mas eu vou aguardar a sua informação depois de agosto, que você falou. Sim. Que vai vir uma montadora aí que vai vazar. Eu não posso falar. Vamos ver. Vou ver se eu tiro dele aqui depois no bastidor. Vamos lá. Não vou falar não. Mas, por favor, pode fazer suas considerações aí, mais uma vez, obrigado. Agradecer você, Gustavo, o Tacar, por esse espaço que nós temos aqui, o Wesley aí, que é o nosso consultor aqui da região de Campinas. Estamos abertos, qualquer dúvida que tiver, se você tiver alguma dúvida, pode vir falar com o Gustavo repassa para nós e nós respondemos as suas dúvidas. O importante é que vocês saibam de entender a qualidade do produto que nós entregamos e a performance que traz esses produtos para o seu produto, para o seu bem, né? Então, assim, e reforçar tudo aquilo que a Motu registra e coloca em seus aplicativos, que vocês têm acesso, é só baixar o aplicativo Expert, Motu Expert, você consegue aí baixar o aplicativo, e você tem esse acesso. Então, de repente, você vai numa oficina mecânica, olha, eu preciso trocar aqui o meu lubrificante, eu quero esse lubrificante aqui. Você já pode pedir, porque você já verificou qual é o lubrificante que vai no seu carro. Você já sabe quantos litros vão, você já sabe quanto litro que vai na transmissão. Então, assim, é muito transparente o nosso trabalho. E a concorrência se aproveita disso daí, mas o legal é isso daí, ter essa transparência. Foi como a Volvo fez com o cinto de 3 pontas.
ela, em vez de patentear, ela liberou para todas as empresas usarem o cinto de 3 pontas, porque viu que aquilo ali estava salvando vidas. E da mesma forma, a Motul tem essa parte de colocar os produtos dela e as quantidades de volumetria para que todos tenham entendimento do que o que usa no seu carro para não ser enganado, né? E é isso daí. E o que vocês precisarem, estamos à disposição. Carlos, Fechou, obrigado mais uma vez. Boa, tá? valeu. Obviamente que a escolha de um produto aqui na Otacar, ela é muito importante para o meu cliente. Mas tenha certeza que o item parceria e pós-venda também conta muito. Sim. Tá? Então eu estou muito feliz com essa parceria com a Filtralube, através inclusive mais do Wesley, que está no front aqui com a gente. Sim. Tá? Mas, cara, isso para mim tem um valor muito grande, para os nossos clientes tem um valor muito grande. Os meus clientes, eles nem querem e eu acho que eles nem precisam saber o que é 800, o que é FE. Confio no que você passa. Exato. E eu preciso confiar em alguém, eu confio em vocês, confio na marca. Eu acho que isso é o importante. Legal. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho aqui uma lembrancinha para você. Opa, quero te agradecer. E eu quero chamar o Wesley. Wesley, vem pra cá, porque você precisa aparecer. Nós falamos umas 3 vezes do Wesley aqui e eu quero te entregar um presente aqui também. Opa, olha que maravilha! Ó, parece na câmera lá. É isso aí. Então, Wesley, tá aqui seu presente também. Convida amanhã para eu voltar de novo. Muito obrigado. Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês. Se inscreve no nosso canal, a gente sempre traz conteúdos extremamente relevantes e também segue a gente lá no Instagram, que a gente coloca diariamente lá o nosso dia a dia. Valeu, até o próximo vídeo. Até mais.